Eu queria continuar esse estudo nos Evangelhos, indo em Lucas, capítulo 3. Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus. Lucas, capítulo 3. Queria pedir a sua ajuda na leitura para economizar um pouco a voz. Lucas, capítulo 3, a epígrafe diz sobre a pregação de João Batista. Eu queria pedir à pastora Kátia para ler do 1 ao 3. Depois eu vou pedir a Júlia para ler o 4, o 5. E a Jéssica pode ler o 6 e o 7. E o casal aí atrás pode ler do 8 e 9, 10 e 11. Sim. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e da província de Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, nivelado, todos os montes e outreiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os cavalos condenados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. 10 e 11. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Amém. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra declarada de João no livro de Lucas. Mas você fala, pastor, faltou um detalhe, porque a gente terminou a última aula falando de quê? Falando do nascimento dessa voz que clama no deserto. E eu preciso trazer uma situação interessante. Por quê? Porque da mesma forma que o anjo se apresentou a Zacarias, trazendo um start, um recomeço de uma história, ele segue na mesma família. Olha que interessante isso. Muitas vezes, os laços familiares, muita gente, às vezes, se liga na questão do laço familiar pelo nome. Quem é você? Eu tenho um pedigree, eu sou um Silva. Quantos Silva estão assistindo agora? Para caramba, agora eu gostei, pastor. Então, no Brasil, você vê que a família Silva é uma família forte, né? Então, já foi presidencial, já disseram aqui, ó. Então, quem é você? Eu sou um Silva. Aí o outro, não, ele não é Silva, não, ele é da Silva, ele é outra linhagem, né? Então, você vê que existem construções por nome. Você é o Carvalho, né? E você? Eu sou o de Jesus, eu sou Fernandes. Então, você vê que sobrenome muitas vezes fala por si só. Mas no mundo espiritual, isso não é suficiente. Até mesmo porque nós sabemos que filho de peixe é peixinho. Opa, filho de peixe? Filho de peixe é peixinho. Filho de peixe é peixinho. Mas filho de crente? Filho de pastor é pastorzinho? Não é pastorzinho.
Se fosse assim, seria muito fácil, seria por linhagem. Mas, infelizmente, não é. Infelizmente por um lado, mas felizmente por outro. Porque, de repente, você fala, filho de assassino, assassino seria. Filho de drogado, drogado seria. Então, você pode ver que, por mais que exista uma linha familiar que te envolve, e aí a gente poderia entrar numa construção que é complexo para algumas pessoas não gostam de falar sobre isso, sobre a questão das maldições hereditárias. E aí você pergunta, qual é o teu posicionamento sobre maldições hereditárias? Eu entendo da seguinte forma. Existem espíritos que operam naquele local, naquela linhagem. E, se alimentados, eles vão perdurando. Porém, quando há uma quebra de ciclo, por exemplo, quando uma pessoa aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ela renuncia e ela quebra esse laço. Aqueles espíritos, semelhante ao que nós lemos na palavra de Deus, fazem como está escrito lá, onde diz que eles saem para rodear o mundo e depois de um delta T, eles voltam para ver como está a casa. É uma parábola que nós temos nos evangelhos. E chegando a esta casa e encontrando ela adornada, limpinha, porém vazia, o que eles fazem? O que eles fazem? Eles entram, mas eles não entram mais como antes. Por quê? Eles já viram que da forma que eles estavam anteriormente, não deu certo. Então, o que eles fazem? Eles trazem mais resistência, eles trazem outros 7. Então, é isso que está escrito na palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo, eu só estou parafraseando a Bíblia. Então, em cima do que está escrito, eu tenho a construção plena que existe, sim, algumas coisas que permeiam famílias, mas que, em dado momento, podem ser literalmente quebradas. E aí, o que acontece na sequência? O que acontece na sequência é que a próxima geração vai ser tentada. De que forma? Vai ser tentada pelaquela mesma ramificação espiritual. Então você vê que muitas vezes, aí você vai falar, não, mas existem as questões de bioquímicas. Ok, já estudei sobre isso. Mas nem sempre as coisas são tão lineares, são tão simples assim. Fato é que muitas vezes você vai ver filhos cometendo coisas que os pais cometeram quando eram jovens, quando eram ainda solteiros. E quando você vê essas coisas acontecerem com os netos, ou quiçá com os bisnetos. Porque às vezes o tataravô fazia certas coisas, mas o avô ou a avó quebraram, sendo uma vida em Cristo, os pais uma vida em Cristo, e agora os netos se desviam, e aí você vai ver que eles vão fazer coisas que os bisavós faziam, e você pergunta, mas como isso? É código genético que está guardado. Tá bom, então abraça essa causa como código genético. Mas se você achar que pela genética que não está dando certo, você chama a gente para conversar de novo, e a gente continua esse assunto. Okay? Hoje não é uma aula especificamente sobre isso, mas eu precisava chegar aqui para você entender que também existe o lado contrário, a contramão dessa história. Existem famílias que tomam a decisão de fazer a coisa certa. Olha que bonito isso. E quando nós olhamos para esse texto, no começo de Lucas, nós vemos exatamente isso. Nós vemos João Batista partindo de uma linhagem sacerdotal que não aceitou a corrupção. Então você vê a história de Zacarias e sua amada esposa, onde eles tomaram a decisão de manter-se fiéis ao Senhor, fiéis aos mandamentos, fiéis à palavra, fiéis tanto nas questões na busca espiritual quanto no testemunho individual deles. E aí vem uma reflexão para as mulheres aqui. Ó. Não basta ser esposa de Zacarias. Uau! Ela tinha que ser quem? Ela tinha que ser Isabel. Então é a primeira reflexão que eu trago para vocês. Mas como assim? Você está falando para as mulheres se insurgirem? Nada disso, nada disso. O que eu estou dizendo é que não bastava ser esposa de Zacarias. Porque o texto deixa isso bem claro. Porque o texto vai falar que o casal era um diferencial. E aí Deus pega um casal que era um diferencial e decide desse casal nascer um fruto, que seria uma voz que marcaria a história da humanidade.
Porque o fato é, essa voz não marcou a história de Israel. A coisa foi muito além. A decisão desse casal, e aí repito e te chamo a refletir sobre isso. O casal, conforme a Bíblia fala, e os dois serão uma só carne. Ok? Pastor, concorda com isso? Plenamente. Pode botar aí, ó, hashtag uma só carne. Vamos juntos nesse negócio aqui. Mas eu preciso te dizer que você tem um CPF e o seu marido tem outro. E cada um vai dar conta de si pelas suas atitudes. Claro que algumas pessoas vivem num leito complexo, e a gente já atendeu, e minha esposa já atendemos muitas vezes, homens ou mulheres falando sobre isso. Pô, mas o meu marido, a minha mulher, meu filho, a Bíblia traz orientações específicas sobre a questão de procedimento de casal. O que eu te convido a seguir o que a Bíblia manda. E, enquanto a vida, há esperança. Ponto. Então, mas é mais difícil? É mais difícil. Mas é impossível? De forma alguma. Amém? Mas quando os dois se alinham num pensamento, numa busca, numa consagração, numa entrega, pensam da mesma forma, você chega a histórias como essa, de Zacarias e Isabel. E o mais interessante é que, por vezes, nós fazemos coisas que alcançam a nossa família. Porque parente deles existia uma outra pessoa, uma outra mulher, que também tomou, semelhante a esse casal, a decisão de fazer a diferença. Então, quando a gente estuda a história, a gente vê que Israel havia se corrompido, Israel estava comprometido, Israel estava confuso, perdido, dividido nos partidos políticos, conforme nós demos um estudo aqui específico sobre isso. Se você quiser, depois procura no canal que tem, né, tanto o estudo prolongado, como tem papos retos, explicando sobre cada um deles. Então, você tem as duas formas de entender, tanto a compilada, né, como a extensa, falando de uma forma mais completa, por assim dizer. Então, você vê que tinha muita gente perdida. E aí alguém fala, a nação estava perdida. Cuidado com essa generalização. Muitas vezes na nossa vida nós tendemos a generalizar. E, na verdade, não era isso. Porque você vê que pelo menos duas partes de uma mesma família mantinha-se fiel ao Senhor. Olha que lindo. E aí, esse casal já havia recebido a bênção. Depois de 400 anos, a voz profética volta à nação. Tá lindo, não tá? Só que não terminava aí. Porque esse que viria seria um anunciador de boas novas. Seria alguém que faria coisas extraordinárias, espetaculares. Mas o que a nação esperava no fundo, no fundo? O que a nação esperava? A nação esperava o Messias. A espera deles era pelo Messias. Então, quando viam tudo que foi dito sobre esse homem, de repente, muita gente perguntou, opa, esse é o prenúncio do Messias. E aí é interessante que, inclusive, o pai, aí vem uma outra reflexão sobre a questão de obediência dos filhos aos pais. É lógico, quando existem palavras de bênção sobre ele, né, palavras de sabedoria, né? Eu sei que existem pessoas aqui que têm pais que não comungam da mesma fé, não comungam, algumas vezes, até de uma certa estrutura espiritual e algumas vezes até mesmo psicológicas. Então, pelo destempero, acaba às vezes falando até coisas de maldição sobre a tua vida. Não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando que quando nós temos pais que têm consciência, que têm sabedoria, que têm as decisões corretas, essas palavras precisam ser ouvidas de uma forma diferenciada. E o pai profetizou sobre o filho, entre outras coisas, que ele seria o quê? Nazireu do Senhor. E aí fica uma reflexão sobre isso, né? Daqui a pouco eu vou chegar de novo em João, aí você fala assim, pastor, e o Nazireu? Você fica aqui o pop-up piscando aqui, ó, é aberto, ok? Fato é, aquela mulher recebeu aquela palavra, recebeu e aceitou, creu, buscaram, se consagraram, fizeram tudo corretamente. Perfeito? Em paralelo a isso, outra coisa estava acontecendo. Isabel se retirou publicamente, ela se retirou da sociedade.
Algumas pessoas até perguntam, ficam se questionando, né? Porque quando tem pessoas que respira fundo, tem muita gente que acaba não querendo buscar o Espírito Santo, não querer revelação e acaba querendo achar pelo em ovo dentro de vírgulas e linhas da palavra de Deus, né? E ainda justificam dizendo que tudo tem que ser demonstrado, tudo tem que ser revelado. É lógico que eles não leram o que está escrito lá em Deuteronômio, né? Se não me falha, é 29, 29, 28 e 28. Né? Existem coisas que serão descobertas, mas tem coisas que estão encobertas. Somente o Senhor, somente aquele grande dia a gente vai saber. Então, não é tudo que a gente vai descobrir, mas tem gente que fica ali, né? Eu sou um garimpeiro a tentar entender. E uma pergunta que se faz é, por que Isabel se retirou? Eu fico imaginando algumas mulheres, né, que já perderam filhos. Eu acho que essa daí seria uma construção muito boa, né? Mulheres que perderam os filhos e não tiveram a dor, né, de ser consolada diversas vezes, e quando essas mulheres engravidam de novo, que tem horas que elas, tipo assim, eu não quero ser vista, eu não quero olhar das pessoas sobre mim. Talvez seja isso. Vão olhar para mim com aquela cara de, será que dessa vez vai? Será que dessa vez vinga? Será que segura? Eu acho que eu tô aqui louco, mas as mulheres que estão aqui, né, eu acho que conseguem pensar melhor isso. Eu não sei, alguém aqui que no nosso meio que já teve aborto espontâneo, para ter essa sensação de, poxa, mas eu lembro a história de uma amiga minha que perdeu o neném com 8 meses, e você com tudo, com 2, com 3, já é uma dureza, mas imagina você ver a barriga crescendo, de repente você ter esse desprazer, né? E você ter a maturidade de entender que Deus tem um controle de tudo sobre o universo. É muito lindo mesmo. E eu glorifico a Deus pelas pessoas que têm maturidade para conseguir passar por isso, respirar fundo, levantar a cabeça e recomeçar. Sabe? Porque talvez seja isso que Deus esteja falando hoje. Hoje é noite de recomeço. Porque quando a gente decide levantar a cabeça e recomeçar, você recomeça. Eu lembro a história de uma pessoa, né, que estava no nosso meio, que tinha tido um revés na vida, e essa pessoa começou a contar esse revés para mim a primeira vez, e eu ali emocionado, e eu falei, caramba, mas isso foi semana passada, semana retrasada? Ela, não, já faz 6 anos. Aí tu... Calma aí. Já faz 6 anos que você passou por isso? Você está contando como se fosse ontem. Como se fosse hoje. Eu acabei de receber a notícia, está vindo aqui me procurar. Então, existem algumas pessoas que se alimentam da dor. E aí eu posso dizer que isso talvez tenha uma influência espiritual na questão do espírito de autocomiseração, onde a pessoa acaba sendo influenciada a viver, a sofrer, a sentir dor eternamente. E eu te digo, isso é um laço espiritual do inferno que precisa ser quebrado. Mas isso passa tanto pela busca espiritual como pelas decisões emocionais, porque muitas vezes você repreende e as setas, conforme está escrito no Salmo 8, as setas voam de dia. Traduzindo, essas setas, por muitas vezes, são setas de pensamentos que são lançados sobre a tua mente, onde você tem que decidir se ela vai fazer pouso ou não. Eu, como pastor, muitas vezes eu escuto coisas, eu me pego começando a pensar em coisas, aí eu paro, literalmente paro. Que isso? Que pensamento é esse? Sai. Em nome de Jesus, sai. Eu não aceito esse pensamento. Eu não aceito esse sentimento. Eu não aceito essa sensação. Eu não aceito essa dor. Então, muitas vezes nós somos levados. Eu, como pastor, passo por isso. Você acredita que não seja diferente. Amém? Então, aquela família era uma família de decisões. Aquela família era uma família de busca. E não só aquele casal foi visitado pelo anjo protetor de Israel, mas agora Gabriel visita um outro parente, né, daquela família. Ele visita a jovem chamada Maria, prima de Isabel. Também da linhagem, conforme nós podemos ler no texto, né, também da linhagem de Davi, também era uma das mulheres que poderia ser eleita como a mãe daqueles que eles esperavam por Messias. Né? Eu até falei no Papo Reto sobre algumas pessoas que acreditavam que Herodes era o Messias. Mas, na verdade, Herodes era Idumeu, ele não era da linhagem de Davi. Então, como seria ele o Messias? Onde algumas pessoas decidem acreditar em coisas porque está sendo confortável para ela. Não tinha cabimento aquele pensamento. Amém? Pois bem, continuando.
Depois de Isabel conceber, no 6º mês o anjo foi enviado a Nazaré. Onde era Nazaré? Nazaré era uma cidade da Galileia. Ela estava a aproximadamente 130 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Vale lembrar que Maria, nesse momento, estava noiva de José. Mas é importante, eu já falei para essa igreja, mas falo de novo, né, que o noivado em Israel, nessa época, era tido de uma forma diferente daquilo que nós concebemos por noivado no mundo ocidental. Hoje em dia, o noivado é somente o quê? Um capítulo a mais do namoro, né? Aí eu paro agora e abro a pergunta. O que é noivado para vocês? Fala aí para mim. O que significa aqui na nossa sociedade, o que é noivado? Pega aí e fala aí, meu filho. Atuais, Sim, no dia da nossa sociedade. O que é o noivado para a nossa sociedade? a geração de hoje, o noivado é uma coisa atualmente até para muitos desnecessária, porque hoje morar junto, tá constituindo, não precisa, já é o pulo do gato. Hoje o noivado é estar junto, morando no mesmo teto, a gente tá noivando. A gente firmar um casamento. Conservadores, de repente, até liberação Uh, para alguma coisa a mais. Sim, porque aí porque hoje existe aliança de compromisso, hoje existem coisas que camuflam o verdadeiro noivado, aquilo que é a concepção do noivado. Então, a união estável fez com que o casamento não precisasse mais. Então, você para no noivado, que muitos concebem como união estável. Ah, se juntou, estamos morando juntos, estamos nos conhecendo, que era o fato do noivado, mas sem toda essa intimidade. Então, para a nossa sociedade, muita gente hoje confunde o que é o noivado, porque nós nos perdemos para muitas. Deixa eu mudar aqui o discurso, falar a mesma coisa de uma forma diferente. Para uma parte da nossa sociedade, as definições se perderam. Onde hoje você tem o namorado, onde você tem a união estável, onde hoje você tem o companheiro, tem hoje o morar junto, trazendo... Nenhum deles é estável, na verdade, porque infelizmente hoje, tanto namoro, noivado quanto casamento já virou uma relação volátil que pode ser descartada a qualquer momento. Basta você querer ser feliz. Então, olha que interessante isso. Uma coisa Basta, da nossa cultura. olha só a palavra. Basta a pessoa desejar ser feliz. Não tá fazendo feliz, então Se eu tô com você há 3 anos e você está me fazendo feliz, mas de repente você perdeu o emprego, você não está me fazendo mais feliz. Então eu descarto você. não precisa ir muito longe, não. Engordou 3 quilos. Você era uma paniquete, mas você engordou 3 quilos e ficou com depois da gravidez, né? O outro já fez o upgrade. Depois da gravidez, na volta, depois de 3 meses, está 3 quilos acima. Ah, não. O seio está um pouco mais inchado do que estava antes, não estou gostando. Eu vi uma estria aqui do lado, né? Eu vi uma estria aqui do lado, essa estria não vai sair nunca mais, já não está mais me fazendo feliz, já não está mais me dando prazer. Então, o que eles fazem? De uma forma muito volátil, eles decidem terminar o relacionamento. Eu glorifico a Deus, porque ainda existem muitos homens e mulheres que entendem a premissa espiritual do que é realmente um casamento. E eu agradeço por cada um de vocês que, mesmo em meio às dificuldades, às lutas que se apresentam no dia a dia, continuam firmes, crescendo, lutando, buscando evoluir como pessoa, primeiramente. Porque a primeira questão nessa concepção é uma evolução individual. Num segundo momento, a evolução coletiva, onde você consegue agora aprender, você vira um verdadeiro psicólogo dentro de casa. Amém? Então, ela estava noiva de José, mas noiva na concepção daquela época, daquela região, né? Onde o noivado era um contrato de casamento. Já era indissolúvel como casamento, tanto que, se aí a gente pegar lá em Deuteronômio 22, eu convido você a abrir, Deuteronômio 22, olha só o que o 23 e o 24 dizem. Se numa cidade um homem se encontrar
com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os dois para a porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça porque estava na cidade e não gritou por socorro, e o homem porque desonrou a mulher de outro homem. Eliminem o mal do meio de vocês. Olha que profundo. Mas aí, olha que interessante. A Bíblia Sagrada é cheia de elogio. Olha o que ele fala na Se, sequência. contudo, Se for no campo. um homem encontrar no campo uma Olha isso. jovem prometida em casamento e a força, somente o homem morrerá. Não faça nada à moça, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Olha que Este profundo. caso é semelhante ao daquele que ataca e mata o seu próximo. Pois o homem encontrou a moça virgem no campo. E ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. Olha que profundo que a palavra fala. Então, ele coloca aqui até detalhes na explicação, né? Então, era muito importante isso. Por quê? Já era dado, se ele... mas eu quero me desfazer desse... Não. O noivado é um contrato de casamento. Então, você precisa usar o quê? As premissas do divórcio. Tinha que ser divórcio. Não era por simplesmente, vamos encerrar o noivado, como a gente tem a nossa construção hoje cultural. O que mais? Quando o anjo aparece para ela, ele fala o que para ela? E aí eu peço para você voltar nos evangelhos. Qual é a palavra que o anjo fala a Maria? Salve, agraciada. Salve, agraciada. O que significa esse salve? É uma reflexão legal. Na tradução, para a gente poder entender melhor. O que é esse salve? Quando ele fala salve, na tradução, né, mais completa, a gente vai ver que quer dizer alegre-se, fique feliz. É uma exclamação. Fique feliz, agraciada. Você foi escolhida, traduzindo. Existe uma conotação, um enfoque mais profundo do que, de repente, na tradução. Não é só você... Boa noite, agraciada. Não é, né, um salve por irmã aqui, não é isso, né? Quando ele chega com essa palavra para ela, já é algo tipo assim, tocou trombeta, já aquele negócio, iluminação, estourou aquele negócio de festa, né, que o pessoal estoura, já é assim, o salve, alegre-se, fique feliz, agraciada, você foi a escolhida. Foi exatamente essa construção que o anjo chega quando aparece diante dela, né? Que a alegria esteja com você. Querido, né? É mais completo, é mais encorpado do que o que a gente fala. E aí, o que ele está relatando para ela? Nesse momento, eu vou explicar para você. Ele está dizendo para ela que a divindade vai se alinhar à humanidade. E do momento que há a concepção desse sonho de Deus, desse plano de Deus que a gente vê lá em Gênesis, se houve essa concepção, ela é indissolúvel. Então, nesse momento, Deus manda trazer aqui para você o recado que ele olhou para você e viu você uma pessoa especial. Todas as decisões certas que você está tomando, todas as escolhas, tudo aquilo que você está se separando, todas as decisões de... Olha só, eu voltando agora, já fazendo um paralelo aqui, ó. Todas as redes sociais que você tem seguido, né? Você que não anda pela Deep Web, você que não é sócio de... Você que escolhe bem as suas amizades do Facebook, né? Você que está tomando decisões corretas. Você está buscando, você está lendo, você está se consagrando. Você não é qualquer um, você não é mais um. Você é uma pessoa que foi vista, é uma carta lida. Então, essa mulher foi a escolhida para ser o quê? Esse elo entre divindade e humanidade. Onde a divindade coloca um selo dentro do seu ventre, gerando humanidade. Para quê? Para que houvesse o link da salvação que havia sido prometida. Mas tudo isso dentro da raiz de Davi. Olha que lindo isso. Então Deus fez uma promessa e ele cumpre a promessa de uma forma extraordinária. Mas calma aí. E o outro? Já não tinha a promessa do outro? Mas aí quando a gente vai lá em Joel 2, vai falar sobre uma figura especial. Dá uma olhada lá em Joel 2. O que está sendo prometido ali em Joel 2? Aquela promessa fantástica. Derramamento a partir, se não me engano, é do 18, do 20, mais ou menos ali, não é isso? Joel 2.
Abre aí, por favor. Vou até abrir aqui também. Joel, capítulo 2. Meu Deus do céu. Será que um dia o pastor vai conseguir ter um óculos multifocal para conseguir enxergar? Ou Deus vai me dar a graça de ser curado e voltar a enxergar tudo? E aí? Alguma coisa tem que... 28. 18 não, 28. E Né? depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os meus filhos e seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, jovens terão visão. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas nos céus e na terra. Sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todos aqueles que invocaram o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Então, existia a promessa de um derramamento especial. Mas era um derramamento para quem se... E aí tem alguns detalhes aí desse derramamento. O que o texto está dizendo aí? Vamos interpretar a língua portuguesa aí, né? Interpretação de texto. Ok, vai haver um derramamento para todo mundo. Não, só para aqueles que invocaram o nome do Senhor. Opa! Para aqueles que invocarem o nome do Senhor. É isso que está escrito no texto? É invenção? Não, não é invenção. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, abrir-se-á. Na Né? verdade, quando ele fala, é melhor do que isso, porque ele vai derramar sobre todos. Mas somente aqueles que invocarem receberão. Ou seja, a disponibilidade é para todos. Ele não está fazendo acepção de pessoas. Então, está disponível para todos. E aí vem uma reflexão interessante. Vem Vem uma reflexão interessante. E aí é briga, mas tem gente que esquece até Jesus, salvação, quando fala nisso. Então não são só os predestinados? Depois decide aí se quer editar ou não, já falei. Porque se é sobre toda a carne, e quem decidir, então a decisão é do homem. A decisão não é de Deus. Porque se houvesse a predestinação, ele que estaria escolhendo. E ao homem não seria dado livre-arbítrio. Complexo, é reflexivo não é. É no mínimo reflexivo. Então seria derramado. Mas quem receberia? É literalmente aquela história daquelas gôndolas de mercado, né? Mal comparando, meu Deus do céu, mas me veio isso aqui, né? Aquelas gôndolas de ovo de Páscoa, né? Aquilo ali é um inferno para mim na época de Páscoa, né? Meu Deus do céu, cara, não sei se você passa por isso, né? Passar por aquelas goiabas dentro do mercado, aquele toldo de ovo de Páscoa, meu Deus do céu, eu dou um prejuízo. A Lacta, para de fazer aquilo ou muda as dimensões, porque eu dou prejuízo. Ou sobe, porque eu vou passar batendo a cabeça em ovo. Eu tenho que ou dou a volta no mercado, eu tenho que passar abaixada ali. Porque é cabeçada, mas qual é o paralelo que eu trago a isso? Eles estão ali, não estão? Eles podem ser adquiridos, vamos colocar assim? Pode, mas é necessário fazer o quê? Mas antes mesmo de pagar, eu tenho que... Tá ali, disponível, né? É aquele negócio, tá sobre as cabeças, é isso que eu queria trazer o paralelo. Tá sobre a cabeça de todos. Se todo mundo quiser esticar a mão e pegar um, até mesmo porque com certeza tem uns repositórios que rapidamente vão colocar mais no lugar, não vai faltar. Mas o fato é, ele tá ali, você pode dar cabeçada nele, como no meu caso, batendo, né? Mas você só tem ele propriamente dito o quê? Se você pegar. Está ali. Amém, igreja? Então, vamos lá, continuando. Então aquela mulher é marcada para a humanidade para trazer aquele que seria o salvador da humanidade. E ela recebe palavras específicas sobre quem seria esse. O que a gente estudou semana passada sobre a questão de Zacarias no 8º dia? Mas antes de profetizar, o que ele precisou fazer? Quando está circuncidando o filho, o que a cultura judaica diz? Ele escreve o nome na tábua, ok? Porque ele estava emudecido pelo Senhor, ok? Quando ele pega ali a caneta, né, a pena, seja lá o que for, com a tabinha, e escreve o nome, automaticamente... Hã?
o que aconteceu? Primeiramente, a gente ficou maravilhado porque o nome escolhido não era o nome de família. Ele faz o quê? Solta a língua dele. E aí, meu amigo, quando solta, solta. Porque ele já solta... Ele literalmente solta no mistério. Ele solta no manto. Porque ele... Só faltou... Não sei nem se ele girou no manto, mas... Que ele largou o prego ali, ele largou, meu amigo. Por quê? Ele já lançou a palavra profética depois de 400 anos e ainda, em paralelo a isso, largou a palavra profética em cima do filho, traduzindo. Foi um marco para a história da humanidade. De novo eu falo, não foi de Israel. Nesse momento, foi um marco para a história da humanidade. E tudo começou com a decisão dele de, sobre aquela tábua, fazer a coisa certa. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Que vão ter momentos que você vai ter uma caneta, que a história pode mudar completamente, não só na tua vida, como na história da tua família, com o que você vai escrever com essa caneta. Tome as decisões certas do que você vai colocar no papel. Recebe essa palavra profética. Você tem um papel na mão, você tem... E ali, ó, tá na sua mão. O que eu vou fazer? O que eu vou escrever aqui? Porque essa decisão pode mudar toda a história. E pode mudar muito. Como dizem algumas gente, de com força, como dizem os mineiros. Pode mudar com força a história. Pode ser da maior bênção para a maior maldição. Tudo não é questão de quê? De uma, aspas, canetada. Amém, igreja? Então ele escreveu a coisa certa. E do momento que ele escreveu a coisa certa, o que aconteceu? Houve a mudança, houve a chave. Ele recebeu o diferente. E foi em que momento? Na hora que o pai escolheu o nome do filho. Olha que interessante isso. Mas aqui, o anjo já veio com o spoiler pronto, né? Porque o pai aqui não seria quem? Não seria José. José seria o cuidador, né? Mas o pai biológico, semelhante ao que tinha na cultura, ele escolheu o nome. Olha que interessante, é isso que o texto diz lá em Lucas. Porque quando o anjo chega para ele e fala, você vai ser virgem, vai agraciada, tal, você vai conceber um filho. E já vai aí o pacote completo, porque o nome desse filho vai ser o quê? Vai ser Jesus. E aí você pergunta, o que significa para eles a palavra Jesus? Né? Palavra oriunda de Josué. Vai falar sobre o Salvador, ou numa outra variante, Jeová salva. Então quem estaria vindo? Aquele na qual seria o link de salvação para a humanidade. Aquele na qual seria marcado, já pelo seu nome, como alguém que Jeová, né, seria o ponto de contato entre que Jeová salva. Olha que bonito isso, né? Muito fantástico. Pois bem, essas mulheres conviveram juntas, essas mulheres tiveram uma grande experiência juntas. E aí eu peço você para voltar lá no livro de Lucas. E vamos ao encontro dessas maravilhosas mulheres. Ao versículo. Opa. Finalzinho do 1, não é isso? 39. 39, isso mesmo. Então vamos lá. Leia por gentileza. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Aleluia! Pois eis que ao chegar Deus. aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criança saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurado a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Meu Deus do céu, eu tô todo arrepiado só de ler um texto que eu talvez tenha lido centenas de vezes. Imagina esse momento, meu amigo. Como diria o Didi Alpiste, chama Spielberg para os efeitos especiais e mesmo assim vai pagar pau. Não vai dar, não. Não vai conseguir retratar a profundidade disso. Meu olho encheu de lágrimas, meu corpo se arrepiou só de ouvir isso. Juntamente com Isabel, porque ele saltou dentro dela. E olha que...
Olha que interessante. E é isso que eu queria que vocês refletissem. Olhem para o texto e me digam, quem sentiu primeiro? O bebê. Hã? Que ao ouvir a voz de Maria, o bebê saltou. No que ele saltou, ela foi cheia. Olha que Ela interessante. foi cheia porque ele transbordou. Meu Deus do céu, uau. Então ela, na construção do texto está aqui, né? Pastor, eu quero entrar aqui que eu interpretei diferente aqui. Manda aí pra gente depois dar uma olhada junto. O fato é, quando a voz daquela mulher, a voz dela exalava a unção de Deus através de si. Porque de dentro dela fluía já a unção do Senhor. Então, a decisão correta foi tomada, o presente foi dado, ela creu no presente, e aí vem mais uma reflexão que me vem aqui. Muitas pessoas recebem presentes, mas não acreditam no presente. E aí você não acreditando no presente, você pode pura e simplesmente deixar esse presente de canto, negligenciar esse presente, jogar até mesmo fora esse presente. E aí, ela tomou a decisão de que não, eu acredito nisso, eu recebo, eu estou pagando preço para isso? Estou. Então eu acredito que eu estou recebendo isso, eu estou recebendo essa pessoa, eu estou recebendo o Messias. Então, ela se encheu, ela recebeu, teve a história, na semana que vem a gente vai entrar na história do marido dela, o que aconteceu, né? Mas fica para o próximo capítulo, eu até vi que horas são aqui, né? A história de José a gente fala na próxima. O fato é, ela recebe e agora ela vai visitar, porque o anjo avisou. Tem uma parente sua, que era estéril, e está esperando o filho. Dá um pulo lá para você encontrar com ela. E ela, em obediência, vai o quê? E sai. Porque aí, hashtag, fica a dica aqui, ó, para a câmera, aqui, ó, eu e a câmera aqui, nós dois. Gravidez não é doença, tá? Então, ela grávida partiu em viagem para a cidade da prima para visitar a prima. Tem gente que tô grávida, UTI, que é a cadeira de roda, dormir na UTI, gravidez não é doença. É lógico, pastor, existem gravidezes que são de risco, eu sei. Inclusive, se você está em uma, eu quero profetizar sobre a tua vida, que você seja protegido e guardada pelo Senhor, em nome de Jesus. Mas o fato é, não confundam as coisas. Tem gente que pensa que gravidez é doença, que criança é doença, não. Isso é só treinamento, ok? Glória a Deus. Aí eu lembro aqui a vida militar, né? Encharcada dela há 3 décadas, lembrando nos recrutamentos, nas épocas áureas do outro milênio, nem sei se hoje em dia acontece isso, né? Que você ia para o recrutamento e você ia se exaurindo, até perguntar ali, companheiro do EB, acontece isso ainda no EB hoje? Que quando o guerreiro, no meio do seu cansaço, decide deixar o peso da sua arma para trás, né? Arranjam alguma coisa para ele carregar no lugar. Ainda continua acontecendo isso? Ah, glória a Deus, porque no exército ainda continua acontecendo. Né? Porque na minha época, normalmente se o cara perdesse a sua arma no meio do acampamento, com certeza ia arranjar alguma coisa para ele ocupar a mão. Normalmente era um tronco de árvore, né? Uma lápide, iam botar alguma coisa para ele ficar carregando, para ele nunca mais, né? Tá pesadinho, eu vou deixar para trás. Então, na verdade, tudo isso é um treinamento para você aumentar a sua força. Né? E aquelas mulheres estão juntas ali. O Espírito Santo agora flui de uma forma especial, chegando aquele bebê. E aquele bebê cheio, ele transborda, e automaticamente, quando ele transborda, inunda também a mãe. E agora aquelas mulheres que tomaram decisões corretas estão inundadas pelo Espírito Santo. E a história da humanidade começa a mudar plenamente. Os 2 homens que estariam marcando esse recomeço da humanidade já estavam sendo gerados. A história vai falar que perto dos dias de Isabel, Maria volta à sua cidade. É interessante que eles tinham uma característica. Zacarias e Isabel eram o quê? Eles eram da descendência de Arão, eles eram levitas, então eles moravam numa cidade específica, né? Uma cidade de levitas. Então ela volta para sua cidade, né? A sua prima passa por aquela experiência que a gente falou semana passada. E agora? Agora aquela criança nasce, aquela criança cresce e aquela criança chega exatamente onde nós iniciamos essa aula. Aquele homem, agora, tomando a sua decisão, começa o seu ministério. Mas existe um último detalhe que eu quero colocar antes da gente começar a falar sobre o ministério de João Batista. Na próxima aula a gente vai começar falando de José, né?
a apresentação de Jesus até chegar nesse ponto especificamente, porque as histórias dos evangelhos vão se cruzando, cada um vai dando uma abordagem, né, diferente, a gente já explicou isso aqui o porquê. Então Lucas entra nesse ponto, mas a gente vai ver outras vertentes também na construção desse mosaico. Pois bem, o que o pai falou que essa criança seria? Nazireu, não é isso? Mas eu pergunto a você, o que era ser um nazireu, para a gente poder terminar a nossa aula de hoje? O que era ser nazireu? E aí? Hábitos específicos, existia uma consagração, não passava navalha na cabeça, não bebia bebidas inebriantes, bebidas fortes, né, bebidas destiladas, etc. Então, era um homem que tomava decisões de uma busca espiritual, de uma consagração. Exatamente. Existia uma separação espiritual, né? Então, não era pura e simplesmente um rótulo, um título ou um grupinho. Não, era alguém que tinha uma marca na nação. As pessoas olhavam e falavam, aquele ali é um nazireu. E aí me faz refletir sobre o cunho de ser evangélico, a alcunha de ser evangélico, né? Que hoje é assim chamado, né? Os evangélicos, há anos atrás, quando me converti, eram chamados de quê? Né? Já um pouco no começo da minha fé, eram chamados de crentes. Mas quando eu me converti lá em 93, não eram os crentes, eram os Bíblia. Aí, lá vão os Bíblia. Por quê? Quando as pessoas andavam pelas ruas, eram marcadas pelo quê? Por andarem com as suas Bíblias na mão. Mas as mulheres tinham bolso naquela época? Tinham. Os homens tinham mochila? Tinham. Mas o que eles faziam? Andava com a Bíblia na mão. E... Exatamente. Você pode, por gentileza, correndo lá dentro pegar minha Shed? Minha Shed não, minha Thompson. Marrom. Isso! Minha Bíblia Thompson de capa marrom. Né? Então as pessoas faziam questão de andar com as suas Bíblias na mão. Por quê? Elas eram vistas pela sociedade, literalmente, como alguém que era separado. Aí eu faço o paralelo disso com essa época, onde você tinha o quê? Você tinha os fariseus, você tinha os mestres da lei, você tinha os saduceus, você tinha os sacerdotes, você tinha escriba, você tinha ortodoxo, você tinha várias formas de se mostrar. Mas entre elas, uma era a dos nazireus. E esses homens eram vistos socialmente, eram vistos de uma forma diferenciada pela sociedade por causa dos seus usos e costumes. Então eu vou fazer um paralelo aqui lá dos anos 90, né, onde nós tomávamos a decisão de sermos chamados de Bíblias, e aí eu lembro aqui, é até covardia, né, eu ficar com isso aqui na mão, não vai mostrar. Vem aqui, ô pequenininho, por gentileza. Que aí você pensa, uma Bíblia. Agora, segura você a Bíblia aí na direção do teu peito aí para o pessoal poder... agora sim, você consegue entender o que era ter uma... Você vai olhar para mim e você não vai entender. Isso aqui era o ápice de ser Bíblia. Era andar com uma Thompson de capa marrom, meu amigo. Isso aqui é... Aí, para meu amigo... Era isso aqui, era disso que eu estou falando. Obrigado, filho. Então, pode levar para lá. É maior que o tablet de 12 polegadas, meu amigo. Eu lembro quando eu comprei isso, eu entrava na Assembleia de Deus de São Cristóvão e o pessoal prestava continência e tudo. Por quê? Por quê? Perguntei para você. Não tinha como se esconder. É para tirar onda? Não. Era para botar um alvo nas costas. Ué, não entendi então. Por que o nego fazia isso? Porque você tinha uma experiência com Cristo e você fazia questão de mostrar aonde quer que fosse quem você era, qual era a sua nova identidade. Porque hoje, ser gospel
Não pega nada. Moda. É moda. Uou, moda. Eu, com a idade da Sofia, andando com as minhas primas, para convidar as crianças para EBF, Campo Grande, aqui no Rio, levei. Não tem aquela parte de baixo da vassoura de piaçava que fica velha, que solta, fica só aquele ferro. Levei aquilo na cabeça. De algum endemoniado. Olha aí, hein? Porque a gente estava na rua convidando as crianças para. Olha só, As cara. crianças crentes, né? Sendo. Aí começaram a atacar, tacaram coisa, tacaram. E a gente saiu correndo. Olha só que profundo, cara. Meu Deus do céu. Minha mulher é um Paulo de até apanhou pela obra, cara. Eu cada vez eu amo mais essa mulher, cara. Essa mulher já viu o terceiro céu, já batizou com 9 anos, primeira zeladora. Agora descobri que ela apanhou pela obra. Eu cada vez mais, nem à toa que a gente casou. Daqui a pouco é minha viagem missionária, Deus já falou. Aí eu vou ter que expor aqui, já tive pistola na cabeça, revólver na cabeça, pregando para não, sai daqui do prostíbulo. Não, meu filho, eu só quero trazer uma palavra. Não, você está levando elas embora. Não, meu filho, respira. Calma, deixa eu só entregar a palavra, depois eu vou. Mas abaixa a arma. Ai, glória a Deus. Hoje tá só, até não apanha porque essa mulher do Maitai tá cada vez mais sinistra. Não, hashtag endemoniados, não sai na mão com essa mulher não, porque... Olha aí, ó. Já estão pedindo vídeo na internet da pastora lutando. Não vou postar, não. Isso é arquivo pessoal. Quem quiser ver, tem que vir aqui. Você pode mostrar? Vem aqui que eu mostro aqui. Amém, igreja? Então, ele era nazireu. Mas a pergunta que eu faço para a gente terminar essa aula, poder tirar um momento de comunhão, fazendo um lanche aqui gostoso em família. A pergunta que eu deixo para você é: qual era a linhagem dele? De João Batista. Qual era a linhagem dele? Ele era levita? Ele era da linhagem não só levítica, mas da casta específica araônica. De pai e mãe, que aí era o plus da parada. Ele era Prêmio VIP Master Cross, né? Calma aí. Vocês não estão entendendo. Vocês acho que não se ligaram nisso. Ele era levita, que era o povo que era consagrado, separado. Dentre esses, tinha uns araônicos, que era uma outra classificação de separação e consagração. Dentre esses, tinha os araônicos de pai e mãe, de linhagem pura. Ele fazia parte disso. Gente, vocês não estão entendendo. Acho que vocês não pegaram ainda. O que o pai dele profetizou sobre a vida dele? Já sendo ele da maior casta de Israel. Leia o texto, por favor. Lucas, voltem lá. Tu, ó menino, versículo 76. 76. Chamado do profeta do Altíssimo. Aleluia. Que hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, Uau. com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombras da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Uau! Esse menino foi declarado pelo pai que ele seria nazireu. E aí você pergunta, por que já sendo de uma tão alta casta precisava disso? Porque o que ele recebeu veio de sangue, veio de linhagem. Mas eu pergunto a você, o que era ser nazireu? Uau! Mas quem separava? O pai separava o filho? A mãe separava o filho?
Mas você precisava fazer o quê? E precisava a vida toda andar nesse voto. Então o pai chega e fala, eu declaro que além de sobrenome, além de linhagem, ele vai ser um nazireu. Porque o chamado dele foi muito profundo. Então, assim, meu filho, você não vai ser qualquer um. Você não vai ser mais um como eu, que vai fazer parte do turno de Abias, que vai de 6 em 6 meses, passar uma semana, tendo a honra de estar perto do Santo dos Santos, que isso já era maravilhoso, sim. Você vai ter algo a mais que isso. Mas isso já não era maravilhoso para a nação? Cara, isso era a coisa mais honrada que tinha. Mas o pai, diante da experiência espiritual que ele teve com o anjo do Senhor, com a glória do Senhor, com a presença do Senhor, com a ministração do Senhor, com o ser cheio do Espírito, ele fala, isso não é o suficiente. Existe um algo a mais. E é isso que eu quero declarar sobre essa igreja. Existe um algo a mais, onde você precisa, primeiramente, ter a curiosidade, ter a vontade. E, na sequência, ter a busca. O que eu declaro sobre você é que você tenha essa busca espiritual para descobrir esses segredos do Altíssimo. Porque não existe coisa melhor do que você, de vez em quando, ser visitado pelo Senhor e receber dele uma novidade. E aí você está lendo um texto e ele fala, você já viu isso? Você, caramba, e é descortina diante dos seus olhos. E aí você está numa situação de problema, onde todos estão desesperados e de repente você está olhando para o sul, e aí todo mundo, por que você está olhando para o sul? Porque eu estou vendo a solução vindo dali. E aí você começa a ser olhado pelos homens como alguém diferente. Eu glorifico ao Senhor por essas coisas. Mas tudo isso passa por decisões, atitudes, busca, entrega e consagração. Então, muitos daqueles que eram da linhagem real, dessa linhagem arônica, haviam se corrompido? Sim. Muitos sacerdotes tinham se corrompido, estavam aceitando peita? Sim. Mas o que ele faz? Ele, porque o pai declarou sobre a vida dele, mas agora ele precisa tomar a decisão. Agora eu já não sou mais filho de crente, eu não sou mais filho de sacerdote. Eu não sou sacerdotinho. Mas ali ele tinha linhagem. Ele um dia ia ser chamado para fazer os trabalhos do templo, no momento certo. Ok, isso era dele. Mas não bastava trabalhar, não bastava ter isso. Ele precisava de um algo a mais. E esse algo a mais, como eu disse, marca a história da humanidade. Que nós possamos tomar decisões corretas, que nós possamos buscar ser cheios do Espírito Santo, para que possamos ter muitas experiências ao lado do Senhor. Amém? 9h10, vamos terminar o culto hoje. Eu quero glorificar o Senhor por essa oportunidade. Meu Deus do céu, muito gostoso poder falar sobre o Evangelho do Senhor.